módulo 2, a discussão foi toda em torno do PCN, que, como eu já tinha comentado em outro vídeo com vocês, é um documento muito importante, é um referencial para qualquer professor de ciências e também das outras áreas, né, considerando o conteúdo da sua respectiva área. E o ideal é que vocês realmente conheçam esse documento na íntegra. Para facilitar esse trabalho e já adiantar isso que vai fazer parte da prática de vocês, nós trouxemos alguns extratos do PCN ao longo das semanas do módulo 2 e também em algumas semanas do módulo 3. Então, no módulo 2, basicamente, a gente começou com uma discussão sobre as orientações gerais do PCN, né? Então, nas orientações gerais do PCN, a gente tinha já uma discussão sobre a visão de ciência que estava presente naquele documento, ou também, né, a visão de ciência que o PCN acha que é importante que o professor tenha. E aí estava bastante claro duas visões que a gente já tinha discutido no módulo 1. Então, nesse documento das orientações gerais, o que prevalece é a ideia de que a ciência sofre rupturas em retornos, né? Então, ele traz o exemplo do geocentrismo e exemplos de outras áreas, né, como da física e da química, para mostrar isso. Os conhecimentos científicos, eles não estão sempre crescendo e evoluindo. Tem alguns conhecimentos que são completamente abandonados ou que têm que ser bastante revistos para que continuem sendo aceitos. Uma outra ideia que aparece nesse documento, bastante forte, é de que a ciência tem um caráter social. Então, que ao discutir ciência, é importante que o professor mostre que a sociedade e a ciência, elas estão num processo constante de retroalimentação, ou seja, é a sociedade que traz as demandas para a ciência produz o conhecimento e esse conhecimento vai ser avaliado de alguma forma pela sociedade, quanto, por exemplo, à validade, à implementação, ao desenvolvimento tecnológico daquilo. Então, a gente tem a situação que a gente já tinha comentado antes dos remédios, né? Então, a produção, a descoberta de um princípio ativo não implica necessariamente na produção de um remédio, porque para transformar aquilo num remédio é preciso que ele seja competitivo economicamente, ou seja, que as outras opções que já existem no mercado sejam menos favoráveis em termos financeiros, em termos de custo e benefício. Então, é a sociedade também que vai estar dizendo para a ciência o que é um conhecimento que deve ser explorado, deve avançar e deve continuar sendo objeto de pesquisas. Do mesmo jeito que a ciência vai ser depois, então, avaliada por essa mesma sociedade. Então, isso é o que aparece bastante forte ali nas orientações gerais do PCN. A partir da segunda semana no módulo 2, a gente já começou a trazer para vocês alguns extratos do conteúdo do PCN. Então, é importante lembrar que esse PCN de ciências ele está dividido em 3 eixos temáticos. E aí vocês também foram divididos nesses eixos para trabalhar e para tentar se aprofundar um pouco mais em cada um deles. Os 3 eixos são ser humano e saúde, meio ambiente e recursos tecnológicos. A ideia, então, dos eixos é que eles sejam trabalhados tanto no primeiro quanto no segundo ciclo, ou seja, da primeira à quarta série, os mesmos eixos eles vão aparecer. Cada vez que o eixo aparece, ele vai sendo aprofundado. Então, num primeiro momento, a gente trabalha o eixo ser humano e saúde, por exemplo, no primeiro ciclo, com uma abordagem, e no segundo ciclo ele já vem dentro dos mesmos conteúdos sendo aprofundado. Então, com relação ao ser humano e saúde, pensando já nos 2 ciclos, né, quais são as principais orientações que tem no documento? Então, ele propõe que o professor trabalhe a comparação do corpo de alguns comportamentos de homens, mulheres e também animais nas diferentes fases da vida, que o aluno identifique os limites e potencialidades do seu próprio corpo, comparação dos principais órgãos e funções do aparelho reprodutor masculino e feminino, estabelecer relações entre os aspectos biológicos, afetivos e culturais na compreensão da sexualidade, estabelecer relações entre os diferentes aparelhos e sistemas do corpo, entender quais são as condições para o desenvolvimento e preservação da saúde, estabelecimento de relações entre os aspectos biológicos, afetivos, culturais, socioeconômicos e educacionais na preservação da saúde, reconhecimento dos alimentos como fonte de energia e materiais para o crescimento e a manutenção do corpo saudável, observação, representação e comparação das condições de higiene dos diferentes espaços habitados e estabelecimento de relação entre a falta de higiene e a aquisição de doenças, e elaboração de perguntas, suposições, busca e coleta de informações por meio de leituras realizadas pelo professor na interpretação de imagens e também entrevistas a familiares com relação aos conceitos de saúde. No meio ambiente, o eixo propõe
que o professor discuta os diferentes ambientes naturais e construídos, né, e o que está presente nesses ambientes, né, enquanto seres vivos, água, luz, calor, solo e outros componentes. Os diferentes seres vivos nas suas funções de alimentação, sustentação, locomoção e reprodução, a relação entre a troca de calor e mudança de estado físico da água, para fundamentar explicações acerca do ciclo da água e também entender e estudar a água como um solvente, comparação dos diferentes tipos de solos para identificar suas características comuns, né, presença de ar, areia, argila, estabelecimento de relações entre os solos, a água e os seres vivos, estabelecimento de relações de dependência, né, da cadeia alimentar entre os seres vivos em diferentes ambientes e entre a luz e os vegetais, estão, por exemplo, discutindo a fotossíntese. No eixo recursos tecnológicos, o que aparece em termos de conteúdos são as investigações de processos artesanais ou industriais da produção de objetos e alimentos, reconhecendo a matéria-prima, algumas etapas e características desses processos, conhecimento de origens e algumas propriedades de determinados materiais e formas de energia, comparação das condições de solo, da água, do ar e da diversidade dos seres vivos em diversos ambientes ocupados pelo homem, caracterização de técnicas de utilização do solo nos ambientes urbano e rural, reconhecimento do saneamento básico como técnica que contribui para a qualidade de vida e preservação do meio ambiente, reconhecimento das formas de captação, armazenamento e tratamento da água, reconhecimento das principais formas de poluição e suas agressões ao meio ambiente e à região, caracterização de materiais recicláveis e processos de reciclagem de lixo, caracterização dos espaços do planeta possíveis de serem ocupados pelo homem, comparação e classificação de equipamentos, utensílios, ferramentas para estabelecer relação entre as características do objeto e o seu funcionamento e também a utilização de energia por parte desses diferentes objetos. Então, esses são os conteúdos que aparecem nos 3 eixos como sendo conteúdos fundamentais que o professor vai trabalhar sempre naquela forma, trazendo inicialmente uma discussão mais geral e depois aprofundando ao longo dos anos. Agora, é importante ressaltar que nesses 3 eixos aparecem algumas orientações que são gerais e que elas já estão mais relacionadas com a metodologia. E eu queria também que vocês percebessem que essa metodologia está muito parecida com a metodologia da atividade investigativa que apareceu no módulo 3, que ele propõe, então, né, busca, coleta, organização e registro de informações por meio de observação direta e indireta, experimentação, entrevistas, leitura de textos, interpretação dessas informações por intermédio do estabelecimento de relações de semelhança e diferença e sequência de fatos, comunicação oral e escrita de suposições, dados e conclusões, confrontação das suposições individuais e coletivas com as informações obtidas, interpretação das informações por meio do estabelecimento de relações de causa e efeito, dependência, sincronicidade e sequência, utilização das informações obtidas para justificar suas ideias e comunicação oral e escrita, né, das suposições, dos dados e das conclusões. Então, são competências, né, e habilidades gerais que têm que estar presentes no ensino de ciências e que, como vocês viram, estão presentes numa atividade investigativa, por exemplo, né, mas poderia ser pensado também em outros tipos de metodologia. E é importante destacar, por fim, que no PCN também existem os temas transversais. Esses temas transversais não são exclusivos da área de ciências, né? São temas que têm que estar presentes em todas as áreas do conteúdo, né? Linguagens, matemática. E a gente fez uma discussão detalhada sobre o tema ética. Depois de discutir esse tema junto com a disciplina de filosofia, vocês conseguiram perceber no PCN, dentro do eixo temático que vocês estavam discutindo, como que era possível trazer também questões de ética. E isso poderia ser feito nos outros temas transversais também. O PCN é um documento do governo federal que norteia o ensino em todas as áreas, norteia o ensino básico. Ele é feito por professores e pesquisadores na área de ensino, tem as didáticas, as metodologias e o conteúdo.